Olá, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui no YouTube da OAB de Poços de Caldas. Eu sou Ellen Lopes, sou integrante da Comissão de Direito Sistêmico e vamos conversar hoje com a doutora Bianca Pisato. Tudo jóia, doutora? Tudo bem, e você? Tudo bem, tudo jóia. Primeiro, eu gostaria de agradecer e de cumprimentar toda a diretoria da OAB daqui de Poços, doutor Otacílio, doutora Thaís, doutor Tadeu, doutora Vanessa, doutor Fernando Henrique, e também as minhas colegas integrantes da Comissão de Direito Sistêmico, em nome aí da nossa presidente, a doutora Elza. Lembrar todo mundo aí, convidar o pessoal, né, para se inscrever no nosso canal do YouTube, que as lives vão ficar disponíveis para o pessoal poder assistir depois. Vou apresentar a doutora Bianca Pisato, para quem não conhece, né? Com grande alegria que eu a recebo aqui hoje. A doutora Bianca é advogada, psicoterapeuta consteladora, trainer, palestrante, professora, criadora de conteúdo e escritora com pós-graduação em Direito Civil e Processual Civil Direito Empresarial, com formação em constelações familiares e empresariais, constelações estruturais, constelações organizacionais, Systemic Management, Reiki, Theta Healing, Enneagrama de Personalidade. Autora do livro Constelações Familiares na Advocacia, uma prática humanizada. O meu livro está aqui. Doutora Bianca Pisato também é minha mentora. É um prazer estar aqui conversando com você hoje. O prazer é todo meu, fico muito feliz pelo convite, principalmente partindo também da participação da própria OAB, né? E eu acredito que muitos profissionais ainda têm um pouco de receio de como que a OAB olha para esse trabalho, né? Como que a OAB olha para o trabalho da advocacia sistêmica. Eu acho legal a gente começar, de repente, esclarecendo para o pessoal, né? O que é um advogado sistêmico? Então, tá aparecendo normal para você aí? Porque aqui para mim travou. Tá, para mim tá normal aqui. Não sei se a doutora Bianca caiu. Esperar uns minutinhos, a internet deve ter. A gente aguarda ela retornar. Oi? Voltou. Problemas técnicos. Acontece, faz parte, né? A gente tem que incluir. Isso aí. Então, você tinha me perguntado para falar sobre a advocacia sistêmica, é isso? Isso, né? Vamos esclarecer para o pessoal o que é um advogado sistêmico, né? Então, eu fico me perguntando às vezes, Ellen, afinal de contas, o que é esse nome, né? Advocacia sistêmica, advogado sistêmico. E eu venho insistindo bastante na tecla de que nós somos advogados, ponto, né? E essa é a nossa profissão, e a gente olha para essa nossa profissão com alegria, com amor, com entusiasmo, e buscamos, através da nossa profissão, sim, exercer a missão da advocacia, que a própria Constituição Federal fala, que é indispensável a administração da justiça. Nós temos os mandamentos dos advogados também, onde nós temos alguns fortes orientadores, mas também não podemos esquecer de olhar para a advocacia como uma profissão que nos traga bem-estar, que nos traga realização, que nos traga prazer de vida, que os nossos neurotransmissores da felicidade, eles vibrem, saltitem enquanto a gente estiver exercendo essa profissão. E é ali que eu acho que entra esse conhecimento das constelações familiares, porque é um processo de autoconhecimento, né? Num primeiro momento, a ciência das constelações, a filosofia, a teoria, não importa o nome que você dê, mas esse conhecimento, esse aprendizado, num primeiro momento,
ele te leva para dentro de você, como ser humano, como profissional, como pessoa, para você entender um pouquinho melhor sobre sistemas. Então, a gente fala em advocacia sistêmica porque nós estamos falando do pensamento sistêmico, nós estamos falando de sistemas. E, num primeiro momento, para eu poder olhar para os sistemas que estão envolvidos num conflito, ou para os sistemas que estão envolvidos em um processo, eu preciso entender o que é isso. E para entender o que é um sistema, entender como que eu interajo dentro de um sistema, nada melhor do que eu mergulhar nos meus próprios sistemas. Primeiro no meu sistema, né? No meu sistema humano, nesse veículo que eu tenho, que é meu corpo, que é um sistema, né? Um sistema que funciona maravilhosamente bem, é uma engrenagem incrível, né? Com tantos sistemas envolvidos, porque a gente tem circulação, tem músculo, tem osso, tem órgãos, então, assim, eles estão todos, cada um com as suas funções ali, se compreendendo, se entendendo. Eu até brinco, às vezes, com os meus alunos, que algumas pessoas dizem assim, eu não gosto muito do meu queixo, não gosto muito do meu nariz, não gosto muito do meu pé. Então, imagine que você possa olhar para o seu pé e dizer, eu vou cortar você fora. Você não faz mais parte. Eu não gosto de você. O que acontece com o meu veículo inteiro, com o meu corpo? É óbvio que não vai ser uma sensação boa. E eu vou perceber que o que eu posso fazer é incluir e dizer para o meu pé, ok, você não é tão perfeito quanto eu gostaria, mas você faz parte do meu corpo. E eu olho para você e digo que bom que você está ali exercendo a sua função, que no conjunto você faz parte e eu sou inteira, né? E aí que a gente começa nesse processo das constelações, do autoconhecimento, a entender, desde o momento que a gente foi concebido, né? Pelo pai, pela mãe, como é que foi, como é que a gente se tornou humano, as nossas emoções, que também fazem parte, né, do nosso sistema. Se a gente parar para pensar, a gente também tem várias partes, né? A gente tem a parte física, a gente tem a parte mental, a gente tem a parte emocional. Então, você veja, quando você vai trabalhando com isso, nas constelações, você vai entendendo como tudo está ligado. Como esses sistemas, para que o teu corpo funcione bem, para que você funcione bem, todos precisam ter o seu lugar, a sua função. E quando algo é excluído, quando algo não tem equilíbrio, quando eu dou mais valor para uma coisa do que para outra, né, dentro da ordem da hierarquia, comigo mesmo acontecem coisas ruins. Eu começo a entender, poxa, então sistemas são importantes. E aí eu passo a ter um pensamento sistêmico, eu passo a ter um olhar sistêmico. E talvez aqui eu poderia dizer, e nesse momento eu me torno um advogado sistêmico, né? Um advogado com esse recurso de compreender além de uma simples parte, ou o seu cliente, ou o conflito, ou o juiz, ou eu. Eu passo a olhar não apenas para essa parte, eu passo a olhar para todo e tentar entender nessa engrenagem o que não está muito bem, que gerou essa tensão, que gerou esse conflito. Adquirir a nossa postura sistêmica. Exatamente, adquirir a nossa postura sistêmica. Eu acredito que muitos dos advogados compartilham, né, e a gente ouve muito isso no dia a dia forense, né, no nosso trânsito com os colegas, a questão de um desconforto, que alguns processos trazem um desconforto emocional, que alguns processos levam a emoções mais calorosas, as pessoas acabam se envolvendo, né? E as práticas sistêmicas, nesse ponto, acabam auxiliando não só o cliente na parte da autorresponsabilidade, que lhe é atribuída, né? Como o próprio advogado, não é, Bianca? Sim, porque dentro desse conhecimento, desse estudo, o que acontece? Você também olha para as suas emoções. Então, às vezes, muitas questões mal resolvidas, né? Dificuldades que você tem, muitas vezes, de lidar com a frustração, você tem de lidar com a raiva, né? Você passa a aprender a administrar de uma forma diferente, ou até mesmo a olhar com mais leveza. Muitas vezes você identifica
e vamos aí pegar uma emoção, a raiva, né? Tem muitos advogados que a gente percebe que no exercício profissional sentem muita raiva, e a gente identifica isso, né? Seja na postura dele com os colegas, seja com os funcionários do fórum, né? A gente vê que às vezes é um advogado raivoso, deselegante, às vezes a gente percebe que ele tem raiva da parte contrária, raiva do juiz, raiva da justiça. É uma pessoa que está tomada por uma emoção de raiva, né? Então, ele já tem isso como parte do contexto dele. E aí, quando sai fora do controle alguma coisa, aí que de vez a raiva vem. E a gente poder olhar e perceber que a raiva faz parte do sistema desse profissional e alguma coisa ela quer dele, né? Para onde que ela olha essa raiva, né? Quando que começou? Então, às vezes você tem aí um profissional que exerce uma profissão que ele não gosta. Que exerce uma profissão porque talvez o pai ou alguém o fez ir em direção a essa profissão. E aí ele tem raiva. Ele tem raiva. Então, assim, e a raiva é dele. E aí, para nós profissionais, quando de repente estamos diante de um colega assim, que acaba jogando essa raiva em cima da gente por conta de um processo, talvez a gente possa olhar e dizer, isso não é comigo, não faz sentido, né? Eu não fiz nada para ele, então isso é dele. E é tão bom olhar com amor para isso, né? Ele olhar e dizer assim, ok, você pode sentir raiva, e talvez eu possa desejar que você um dia encontre a razão pela qual você tem tanta raiva, né? Mas eu não sou a justa razão da sua raiva. E esse olhar de tentar perceber, ok, é um ser humano e é uma emoção. E para onde essa emoção olha? O que ela quer dessa pessoa? Isso faz com que a gente saia da sensação de que tudo é com a gente, né? Então, isso, claro, traz muita leveza para o profissional. Não é? E dentro do próprio escritório, né? Como atuar com as técnicas sistêmicas, né? Você trazer um pouquinho da tua experiência para nós. Num primeiro momento, eu até vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Eu coloquei aqui. Dá para ver o quadro? Dá sim. Então, no primeiro momento, quando a gente para pensar em sistemas, né, quando você atende um cliente, então, o cliente ele vem para o teu escritório, a primeira coisa que você pode pensar é que você tem aqui um sistema, que é o sistema do seu escritório, né? Então, você tem aqui o sistema do seu estabelecimento. Dentro desse sistema está você, está a sua secretária, está o propósito da sua empresa, está as suas intenções, os seus objetivos do exercício profissional. E aí chega o cliente, né, com o sistema dele. E ele fala para você que ele está com alguma questão relacionada a outra pessoa, que também tem o sistema dela. E aqui talvez a gente tenha um conflito. Quando a gente pensa nisso aqui, nós já temos aqui 3 sistemas. A grande questão é que muitas vezes eu olho ou só para mim, ou só para o meu cliente, ou só para o conflito, ou só para a parte contrária. Então, se eu olhar só para o conflito, o que vai acontecer? Eu vou pegar o meu sistema, e aí todo o meu conhecimento das leis, e vou adaptar ao conflito. Mas eu estou olhando só para o conflito. Não estou olhando para mais ninguém. E aí, às vezes, a pergunta que fica é, quem olha para o cliente? Quem é que está olhando para ele? Né? O que ele quer com isso? Por que ele se envolveu nisso? Será que ele realmente quer? E eu lembro de um caso, não sei quem comentou, Ellen, se você lembra, mas também não importa, de uma colega que, quando olhou para o conflito era o quê? Um débito locatício. E aí, você tem esse débito, você só olha para o conflito e o que você vê é um débito prescrito. Então, eu olho só para o conflito, é um débito prescrito. Pela lei, meu cliente não precisa mais pagar. Mas quando eu olho para o meu cliente e olho para outra parte, ou seja, aqui existe uma relação de 2 sistemas. Como fica esse sistema ao não receber seu crédito?
Como fica esse sistema ao não pagar pelo seu compromisso, por aquilo que assumiu? Então, eu olho para esses dois sistemas, mas eu tenho meu cliente na minha frente e eu digo, olha, a sua dívida está prescrita, mas como você se sente em relação à sua obrigação assumida no contrato de locação? E o cliente diz, não, eu acho que eu tenho que pagar. Então, veja, se eu olho só para o conflito, eu olho para o meu cliente e digo, deixa comigo. Faço a contestação, alego a preliminar de prescrição, o processo se encerra e, de repente, meu cliente chega e fala, o que aconteceu? Não, eu resolvi o seu problema, você não precisa pagar mais nada. Ah, é? É. Ah, tá bom, doutora, obrigada. Mas ele vai para casa, para o sistema dele, com aquela sensação interna, eu estou devendo. Não foi legal. As questões emocionais que se escondem por trás dos conflitos jurídicos, né, elas se tornam muito presentes, né? E acho que principalmente na seara de família, né? Isso faz uma reincidência de processos. Porque... Sim, a área de família é a que mais a gente trabalha com as emoções, né? Porque como a gente aprende nas constelações, as semelhanças nos aproximam, né? As semelhanças fazem com que a gente crie empatia, crie afinidade. Então, assim, eu tenho os meus amigos, eu tenho o meu companheiro, a minha companheira, e a família, e isso tudo é pelas semelhanças a gente vai se conectando. E é nas diferenças que a gente evolui, que a gente aprende. E a família é onde você mais tem semelhanças e diferenças. E aí você poder... Desculpa, pode terminar. Não, e não só, pode continuar. Que não só na área de família, né? Mas a gente vê essa mistura também na trabalhista. A gente ouve muito, tem sempre a fala, eu tratava como um filho funcionário. Ou empresários que falam, não, para mim era como um irmão ou como um pai, eram sócios, não é? Então, e aí você olha, então, quais são as minhas intenções, o meu propósito com esse relacionamento, é o meu propósito, são as minhas intenções. A questão é que eu deposito em outro sistema as minhas expectativas, ou seja, como se a outra pessoa fosse responsável por atender as minhas expectativas. E às vezes ela até tem essa intenção, mas como eu não tenho muito claro qual é a função de cada um, qual é o lugar de cada um, isso se mistura. Então, o bonito desse olhar é eu entender que nós somos vários sistemas num processo, mas que nós podemos olhar para o todo. E dentro desse todo que eu olho, eu também coloco quem? Eu coloco o magistrado, eu coloco o processo, também tem uma identidade, né? Os funcionários do fórum que fazem os movimentos processuais, o contador. Então, assim, eu olhar para cada detalhe do processo e perceber que cada ato processual tem uma intenção, cada ato processual tem um movimento, qual é o efeito disso. E aí, sim, eu mantendo esse olhar, o que acontece? Eu me mantenho conectado ao processo. E eu consigo, talvez, perceber, Ellen, aonde está mais doente esse processo, aonde ele está mais disfuncional, aonde está sendo o foco do conflito, que às vezes vem das partes, mas acaba ressoando no todo. A gente sabe disso, né? Que ressoa no todo. Um exemplo disso é uma cliente minha, que ela se divorciou, fez o divórcio, fui eu que fiz, tudo bonitinho, saiu formando pai e filha, mandado de apresentação, e durante um bom tempo não ouvi mais falar, nem dela, nem do ex-marido. Mas, um tempo depois, ela me procura, dizendo que eles voltaram, logo depois do divórcio, a ter sérios conflitos, por conta da casa que tinha sido partilhada. Eles não estavam conseguindo harmonia em relação ao valor da venda, a escolha imobiliária, aí um tempo parece que ela morou, pagou aluguel, depois ela saiu, porque também não acertava a questão do aluguel, e aí eles alugaram a casa e dividiram o aluguel, e aí também continua tendo problema, ou seja, muito conflito. E ela disse assim, até parece que a gente não se divorciou.
E eu disse para ela, mas o que você agora pretende? Ela falou, não, eu quero vender a casa. Eu quero saber se tem como fazer uma venda judicial, já que a gente não se acerta, né? A dissolução desse condomínio. E eu pedi para ela, me traga a matrícula do imóvel. Porque aqui eu também olho para o imóvel, que está sendo onde está ressoando o conflito. E você acredita que ela me trouxe a matrícula e eles não tinham um averbado de divórcio? Estavam casados. É, ainda estavam casados perante o ofício imobiliário, ou seja, para o imóvel, eles ainda tinham a mesma dinâmica de marido e mulher. E aí eu disse para ela, claro, o seu imóvel não está disponível para que vocês vendam como duas pessoas divorciadas, porque para ele, vocês continuam casados. Vocês ainda estão na mesma dinâmica em relação ao imóvel. Primeira coisa que você faz, averbe o formal de partilha, regularize o imóvel, deixe ele disponível para venda. Leve, né? Claro, traga clareza para ele. Ela olhou, e foi interessante que eu fiz com os bonecos, eu botei o imóvel, falei, agora olhe para o imóvel e diga para ele, você está pronto? Ela falou, não, ele não está pronto. Depois o que falta? E aí, então, ela falou, não, eu vou averbar. Olha, não voltou mais a me procurar, né? E eu acho que solucionou o problema e com certeza é uma cliente muito grata. E para mim fica a lição de olhar, inclusive, para os bens quando você fala no inventário, quando você fala no divórcio, né? Por exemplo, no inventário, você fazer os filhos olharem para esses bens e imaginarem toda a história desse patrimônio que veio dos pais com tanto esforço, né? Às vezes com tanta luta. Então, sair um pouco do foco da morte do pai e da herança e olhar para a história, quer dizer, olhar para o todo, né? E também, nesse momento, às vezes a gente olha para a dor dos filhos, porque às vezes também a herança é a única coisa que ainda eles têm vivo dos pais. E aí, se desfazer disso, partilhar isso, vender isso, é como realmente bater o martelo e dizer, acabou. Agora eu enterro dos meus pais. Isso é muito doloroso. Então, eles preferem brigar, eles preferem manter esse patrimônio na família, ainda no nome do pai, porque é como se tivesse um resquício da vida do pai ali, e é duro se despedir. E quando a gente faz esse olhar, também para o luto dos filhos no inventário, a gente reúne a família que está ali brigando, e às vezes é uma briga por pura dor, de quem talvez não todos, mas um ou dois filhos não conseguem enterrar os pais, não conseguem se despedir. Sim. Na verdade, é a gente aprender a ouvir muito mais do que o cliente fala, né? É ouvir as emoções do cliente, observar a postura do cliente, para conseguir ir muito além do que ele traz, né? Porque a forma cultural mesmo com que os conflitos, dentro do próprio direito, né? A violência, a raiva é muito presente, a briga é muito presente. Então, muitas vezes, o cliente já chega, olha, meu problema é esse, eu quero, né? Quero que você resolva, ainda fala assim, né? Que a doutora resolva, né? E trazer o cliente para esse momento, falar, não, vamos respirar o problema, eu não vou pegar o seu problema. O problema E é na seu. verdade ele te traz o conflito, só que por trás do conflito tem uma história. Sim. Todo conflito está a serviço de resolver algo, não é? Então, se você para pensar que o conflito ele nasceu a partir de algo que deu errado, né? Ou algo que ficou disfuncional, não está saudável, eu sinto que hoje a Bianca advogada que olha para isso sente a necessidade de eu entender um pouquinho mais dessa história. O que deu errado, né? Porque quando eu resolvo estabelecer uma relação com alguém, seja de negócio, seja de trabalho, seja de casamento, eu fiz uma escolha. Então, eu também sou responsável por essa escolha. E o outro também é responsável pela escolha. E nós criamos ali uma conexão, um vínculo. E o que deu errado? Que agora gera um conflito onde alguém se sente vítima. Onde alguém talvez acuse o outro de ser um perpetrador, de ser um injusto, de ser um ingrato. Porque isso Normalmente tem, né? Uma vítima, um algoz, né? E o juiz Exato. que vai salvar e decidir.
E os atributos que os nossos clientes dão para outra parte, a outra parte dá para o nosso cliente. Sim. Não passam de atributos, né? Sim. Porque eu vou atribuir a alguém algo que eu sinto que ela fez, mas pode ser que apenas seja uma sensação minha. Quando talvez eu me dou conta de que eu sou responsável também pelas escolhas que eu fiz, quando o meu cliente se dá conta de que ele participou disso e de que ele não é apenas um mero sofredor colateral, não, ele é atuante ali, né? É muito diferente, por exemplo, de uma vítima que toma uma bala perdida, é um dano colateral, né? Mas mesmo assim, quando a gente para pensar, por que eu estou passando por isso, né? De repente, mesmo tomando uma bala, eu estava no lugar errado, na hora errada, eu posso me perguntar, o que eu posso aprender com isso? Exato. Né? E aí, nesse momento, que de repente a gente utilizar os bonecos ou as técnicas sistêmicas com objetos, eu vou conseguir mudar o olhar do cliente sobre aquele conflito, né? Ele vai sair da perspectiva que ele estava e ir para uma outra perspectiva. Acho que num primeiro momento, né? Para melhorar um pouquinho, já começou a escurecer. Num primeiro momento, o cliente poder olhar para si próprio nessa relação e depois ele também conseguir, de fora, olhar para o outro. E talvez quando ele faz esse movimento, ele retira um pouco daquela armadura do julgamento, né? Porque a gente percebe, né, quando você começa a fazer perguntas para o seu cliente, a explorar um pouquinho mais o conflito, pedir para ele contar a história, que existe inclusive um certo afeto pela outra parte. Porque é uma história que não deu certo, mas quando ela começou, ela tinha planos. Então, às vezes, até quando você diz para um comerciante, mas esse seu cliente, você conhece há muito tempo? Ah, é meu cliente há anos. Ah, às vezes, sabe, eu tive uma vez um empresário que tinha um cliente que estava devendo muito para ele teve que executar, e aí o cara vendeu os bens, tentou ocultar, né? E aí, quando eu comecei a entender um pouquinho mais a história, ele disse para mim, nossa, ele foi um dos meus primeiros clientes da minha empresa. Foi quem falava da minha empresa para as outras pessoas. Ele me deu muito apoio. E eu falei para ele, então, talvez por gratidão você tenha vendido tanto para ele sem segurança. Talvez você tenha vendido tanto para ele sem nenhuma garantia, aceitado aquelas notinhas. Ele falou, é bem isso. Eu sabia que ele estava passando por dificuldades e mesmo assim eu continuei vendendo para ele porque eu sou muito grato. Eu falei, então, e agora você paga também o preço pela sua gratidão. Porque você fez uma escolha e agora a justiça vai fazer aquilo que é possível. E se ele estiver ocultando os bens para não te pagar, isso também é uma escolha dele. E que talvez ele também vai pagar o preço, porque provavelmente ele também tem uma intenção por trás disso, né? E quando você começa a fazer essas perguntas e você começa a criar outras perspectivas para o cliente, não que ele desiste do processo, mas ele entende que ele não precisa fingir raiva, nem da outra parte, nem da morosidade da justiça, nem das leis que não põem esse tipo de pessoa na cadeia, né? E ele olha também para a sua responsabilidade, ou seja, para aquela escolha que quando ele fez, ele estava consciente, só que a emoção era outra. Ele tinha uma emoção de gratidão. E o que aconteceu que essa gratidão agora se transforma em raiva? Por quê? Né? Eu posso continuar grato e cobrar. Quando for possível, eu recebo, né? Isso não vai inviabilizar o processo ou fazer com que a pessoa desista do processo, isso eu acho bastante importante, né? Isso faz, de repente, com que, inclusive, a gente viabilize ali um acordo. Né? Exato. Exato. É igual esse processo que eu te contei ali, que a advogada fez o quê? Ela fez uma proposta de acordo. Mas na proposta de acordo, ela disse para o advogado da sua parte, olha, doutor, seu crédito está prescrito. Mas mesmo assim, meu cliente quer pagar, a proposta é tanto. E eles se acertaram. E isso trouxe justiça. Aí, ó, que é o ponto. Que a gente muitas vezes esquece de olhar. Porque quando a gente para pensar aqui nos sistemas,
se nós somos indispensáveis à administração da justiça, quem é que está olhando para ela? Exato. Né? Exato. Né? Ninguém, né? Ninguém está olhando para ela. Muito. Bianca, tem uma pergunta aqui. Será que o Celso consegue exibir para gente? Aí. Eu não consigo ler, porque está pequenininho para mim. Boa tarde, Bianca. Você concorda, então, que o advogado tenha habilidade e conhecimento da situação como um todo, de modo a permitir uma melhor análise ou interferência no mesmo? São as perguntas sistêmicas, né? É a Lúcia que perguntou? Isso, a Lúcia Helena. Então, exatamente. Através das constelações, desse conhecimento, o advogado ele adquire uma forma diferente de olhar para todo o contexto, onde você tem seres humanos, onde você tem emoções, onde você tem intenções, onde você tem algo que não deu certo. E aí também, num primeiro momento, ele olha para si mesmo. Porque eu não tenho como, por exemplo, olhar para um conflito com essa profundidade, quando esse conflito é algo que também me incomoda. É algo que também faz parte do meu contexto. Eu também sinto raiva quando alguém não me paga. Eu também fico indignada quando algo não sai de uma forma justa. Porque muitas vezes, né, nós advogados estamos com uma espada na mão para fazer justiça pela nossa percepção de justiça, pelo nosso mapa mental de justiça. E a pergunta primeira que a gente faz é: o que é justiça para mim como advogado? Durante muito tempo, para mim, advogado fazer justiça era quem viesse na minha sala buscando justiça, eu partia para cima da outra parte que, na minha concepção, tinha feito algo errado, sem olhar para o todo, porque eu, no fundo, carregava uma dor de um ancestral meu que foi muito injustiçado. E ainda não estava resolvida essa dor. Então, meu pai é advogado, minha mãe é advogada, uma família de advogados, uma família com muita dor. E quando a gente pode olhar para essa dor, a gente sim, então, consegue olhar para o todo. Mas isso é um processo que começa comigo. Muitas pessoas me perguntam, né? Eu gostaria de uma indicação sua para fazer uma formação para me tornar um advogado sistêmico. Me tornar um advogado sistêmico, né? Ou me formar, né? Nossa, Pablo Picasso dizia para as pessoas que falavam para ele: eu quero aprender com você, quanto tempo leva? Aí ele dizia: 10 anos. Aí o cara falou: nossa, mas 10 anos? Não posso esperar tudo isso. Aí Picasso falava: pensando bem, 20 anos. E aí os alunos diziam assim: mas como 20 anos? 20 anos é muito tempo. Pois é, eu levei a minha vida toda para me tornar Picasso. Então, a gente nunca se forma, né, Ellen? A gente vai sempre aprender um pouco mais sobre o ser humano. E a advocacia é uma profissão que lida com seres humanos. Querendo, eu falo assim, que nós somos quase como profissionais da saúde mental, né? Porque a pessoa que está em conflito, ela não está bem. E é tão bom você trazer uma solução para o teu cliente, você vê que essa solução também favoreceu a outra parte, e você sai, as pessoas falam: eu já fiz um acordo, foi tão gostoso. Por quê? Porque é bom você perceber que através do seu trabalho, você trouxe saúde para as pessoas. Elas podem, hoje eu posso dormir. Né? E é legal a gente ver essa transição de quando o próprio cliente é o protagonista da solução daquele conflito, por exemplo, dentro de um acordo, e não você. Porque muitas vezes acho que o nosso cliente olha para a gente e fala: o que a senhora acha, doutor? Eu aceito? Não, essa perguntinha é básica. É básica. Quanto eu ofereço, né? Isso tem muito, aquela questão no justiça do trabalho, de enquanto a gente começa da barganha, né? E você trazer esse novo olhar para o cliente é muito legal. A postura que o cliente toma naquele momento, né? E às vezes você pode até fazer um trabalho de imaginação. Fecha os olhos e imagine agora você dando 20 mil reais. O que você sente? Tem cliente que já disse assim: não, me dá uma certa pressão. Porque no fundo, dentro dele, ele sente que não é um valor certo. E aí, ok, e qual seria um valor que você talvez não sentisse essa pressão? E aí ele diz.
E aí você joga para ele a resposta, né? Tá vendo? Você sabe. Não precisa perguntar para mim. E quando isso vem da pessoa, eu acho que isso Sim, resgata uma dignidade, né, Ellen? Porque o cliente se torna digno. exato. Fui eu que resolvi. E quantas vezes a gente não ouve também? Ah, eu fiz o acordo porque o advogado falou que era bom. Ah, e geralmente o tom da voz é assim, eu não gostei, né? Mas o advogado Exato, falou que era bom. exato. Eu acho que isso é muito interessante e muito benéfico para nós também, dentro da advocacia, né? A gente deixa Ah, de sim. sentir o esgotamento mental, aquele cansaço do dia a dia, ele dilui, porque você começa a entender que aquelas questões não são questões suas. Você Uhum. está ali como um instrumento, como um auxílio para facilitar, né? Um meio mesmo. Mas não são suas, você não vai levar para casa, né? Não, tanto que eu estou aqui eu estou trabalhando no home office, mas eu estou com uma decisão interlocutória, analisando se eu vou agravar ou não, que não foi muito favorável, e uma decisão de um recurso especial, que o tribunal não autorizou que o recurso subisse. E também analisando agora o recurso competente para que ele suba. E ambas as decisões são decisões que a advogada Bianca não ficou contente. Sim, Né? A advogada, porque assim, a gente faz o nosso trabalho também com uma intenção. Não adianta negar, Ellen. A gente, quando você olha, tem uma decisão publicada, você vai com aquela perspectiva de você abrir aquela decisão e dizer, yes, procedente, yes, entendeu? E isso é uma sensação que todo advogado tem. E é bom. Eu não nego. Você ligar para o seu cliente e dizer, conseguimos, você está de parabéns, você conseguiu. É gostoso. Mas a gente precisa parar de viver no mundo da ilusão e nessa infantilidade, às vezes, de achar que vai ser sempre assim. De sim. que. E aí, de repente, você tem uma decisão que não é favorável, ok. É a Vamos ser opinião adultos, da. né? Não vamos agir como essa Vamos... criança. Exato. Ah, ok, eu reconheço que eu, advogada, né? Eu, advogada, esse meu foco profissional aqui, a minha identidade profissional, está magoada, né? Talvez eu possa até dizer, puxa, devia ter feito mais, várias questões. Eu reconheço e eu olho para isso. Mas a Bianca, a pessoa, o ser humano, a identidade Bianca, eu acho que não precisa. Eu posso continuar bem, eu posso dormir, eu posso conviver com a minha família, o meu corpo não precisa sentir raiva, não precisa sentir indignação, como eu vejo muitos advogados dizendo, mas eu ainda não consigo lidar com sentenças que para mim não são justas e eu fico indignado. Bem feito. Vai fazer o quê? Né? Tá bom. Reconhece que você ainda precisa de tempo para lidar. E isso não é nem uma questão só de ego. Eu acho que isso é uma questão, às vezes, também de eu não olhar para o juiz e entender que ele é um ser humano livre, para, inclusive, tomar decisões injustas. Sim, E ele paga o preço. E eu, como advogada, faço o quê? Como profissional, eu posso recorrer. Essa é a minha função. Mas o conflito não é meu. Eu não preciso sofrer, não preciso entrar em desespero, não preciso ficar com raiva desse magistrado. Né? exato. E outra questão que eu acho muito engraçada é esse misticismo, né, que está por trás da advocacia sistêmica. As pessoas, parece que você descaracteriza o advogado. Eu acho legal a gente falar disso, que não. O advogado continua ali como um advogado e não existe absolutamente nada de místico dentro da prática sistêmica. É que eu acho assim, justamente por causa do nome, né? Sim, Muitas pessoas encontraram nas constelações a cura das próprias dores. Nesse processo de autoconhecimento, nesse processo de olhar para a sua ancestralidade, e tudo isso que Hellinger propõe, né? Através dos livros dele, através desse conhecimento maravilhoso dele, que envolve tantas outras teorias, tantos outros saberes, mas num primeiro momento eles percebem assim como algo, meu Deus,
encontrei uma solução que vai me trazer paz. E aí eu trago essas constelações para a advocacia. Mas a advocacia, para mim, sistêmica, não é só constelação. Eu acho que a gente diz, olha, eu trabalho com advocacia sistêmica a partir da minha mudança. Sim. Então, a postura sistêmica, desenvolver a escutativa, né, Bianca? São muitas técnicas, muitos conhecimentos que a gente consegue agregar dentro dessa advocacia sistêmica. E eu acho que a gente passa a exercer uma advocacia não diferente, porque a advocacia não mudou, continuam os mesmos formatos, não muda as leis em alguns aspectos, a gente se adapta, a gente estuda, mas a advocacia continua sendo um exercício profissional, nós temos as nossas competências, os nossos limites, a gente continua só podendo atuar mediante procuração, que nos dá poderes dos postulantes, a advocacia não mudou. Quem mudou fui eu. Exato. E essa mudança, ela ressoou na minha profissão. E isso, para mim, tá aí talvez a confusão. Porque, sim, aconteceu um fenômeno comigo. Eu mudei. E isso não tem nada a ver com misticismo, mas a gente entende que a prática das constelações, algumas pessoas aliaram a outros conhecimentos, inclusive a linha espiritual, né? E claro que a gente reconhece o fenômeno. As constelações, elas mostram que existe um fenômeno, mas Ellen, a nossa formação como seres humanos, para mim já é um fenômeno. Nós somos um fenômeno. E se você imaginar que um espermatozoide se une a um óvulo e no passar do tempo nós vamos criando osso, coração, circulação, uma mente que pensa, uma boca que fala, não é um fenômeno? Exato. É incrível. E você poder diagnosticar, né, os sintomas do conflito, acho que é você que usa essa expressão quando você faz esse paralelo do corpo humano, das doenças com os conflitos, né? A gente conseguir diagnosticar os sintomas desses conflitos e fazer com que eles se diluam para desmisturar, né, é muito valioso para nós, para o cliente, e não necessariamente utilizar de práticas sistêmicas, Bianca, significa constelar, né? Não são sinônimos, eu não... Não, eu também às vezes me pergunto assim, o que é constelar? Muitas pessoas falam que quem busca uma constelação é o constelado, o outro é consultante, o outro é o facilitado. Nós estamos diante de um novo paradigma. Nós somos muito cartesianos ainda, né? Claro, a gente quer criar regras. Eu vejo assim, alguns advogados falam assim, mas advogado que participa da constelação, advogado que assiste a constelação do próprio cliente, que olha para o próprio conflito do cliente, não pode mais atuar como advogado porque ele não tem mais a imparcialidade. Peraí, o que é imparcialidade? A gente também não pode ser, mais uma vez, infantil, viver no mundo das ilusões e confundir, por exemplo, imparcialidade com inatividade, ou seja, eu continuo sendo um ser humano. Eu tento me manter fora, dentro de um equilíbrio da balança, mas eu não tenho como ser totalmente inativa. Eu estou vendo o que está acontecendo, são seres humanos, e isso toca em mim, toca no juiz, toca no promotor. Eu já assisti audiências que, a partir de um depoimento, caía lágrimas do olho do promotor. E aí, a partir desse momento, quer dizer que ele sentiu uma emoção e ele se tornou parcial. Então, a gente, para mim, um advogado que participa de uma constelação, se ele for um profissional que já fez esse processo de autodesenvolvimento, olhou para as suas próprias emoções, ele está mais centrado, é ótimo que ele veja além. Eu constelei um processo meu muito emblemático, um processo de muitos anos. Quem fez a constelação para mim foi o Dr. Sami, e eu, inclusive, participei como parte dentro, ele me colocou como representante dentro da constelação para representar eu mesma como advogada dentro daquele contexto, para eu sentir como que eu estava contribuindo para a solução daquele conflito, para onde ia a minha energia, para onde eu olhava.
E foi assim, maravilhoso, porque eu continuei ainda mais na minha presença, ainda mais no meu lugar de advogada. Mas para o meu cliente, para a parte contrária, foi transformador, Ellen. E o fato de eu ter participado fez com que eu tivesse habilidade e conhecimento para facilitar esse processo de encontrar uma boa solução. Porque eu acho que é essa a nossa maior função, a gente administrar o processo. E lembrar sempre que os sistemas são dinâmicos, né? Então, que hora você realmente está no seu lugar, a hora você pode sair dele, depende do que acontece. É o tempo todo a gente tentando ali buscar o nosso lugar, né? Exatamente, né? E às vezes tem processos que vão nos tocar mais, porque essas dinâmicas são muito parecidas, porque nós continuamos sendo seres humanos, nós somos todos iguais, vivemos os mesmos sistemas, né? Então, às vezes, por exemplo, você tem um processo que envolve, vou dizer ali, patronal, um patrão e um empregado, e o empregado vem te buscar, e ele conta uma história que te faz lembrar a história do seu pai, que também foi empregado de alguém, viveu uma história parecida, foi despedido sem justa causa, não recebeu as verbas direito, você vai olhar para aquele seu cliente, você vai reconhecer que é o seu cliente. Quando a gente diz assim, eu fiz uma identificação, né? Eu identifiquei no meu cliente o meu pai. Significa que eu não estou vendo o meu cliente, não, eu vejo o meu cliente. Mas o problema é que o que o meu cliente conta para mim provoca em mim uma emoção que me faz lembrar da dor do meu pai. E se eu não conseguir separar isso, é óbvio que eu vou entrar com muito mais garra nesse processo e não vou conseguir olhar para esse patrão, talvez com um olhar mais equilibrado. E ali que eu vejo que talvez eu estou sendo parcial. Você percebe? Sim. Eu estou sendo parcial, porque eu estou punindo aquele patrão com a minha dor que vem do meu pai. Então, é como se eu estivesse punindo o patrão do meu pai. E através do processo de olhar para o todo, do pensamento sistêmico, aí que eu me torno imparcial. Porque eu percebo... fomentar um conflito nesse momento, né? Você vai para o lugar errado. Exato. Alimenta o conflito, faz com que esse conflito aumente muitas vezes, né? Você falou das emoções, né? A frase que eu gosto de dizer é: por trás de um conflito sempre tem uma emoção que o alimenta. Sim. E qual é essa emoção? Qual é essa necessidade que traz essa emoção? Porque todo conflito tem por trás alguma necessidade que não foi atendida. E outra coisa que nós não somos, né, Bianca? Nós não somos educados a identificar as nossas emoções. Nossa educação emocional é a nossa sombra, né? É a nossa sombra. Então, é mais fácil eu não olhar para as emoções do meu cliente quando eu ainda não olhei para as minhas. E aí que eu digo que eu me torno um profissional sistêmico quando eu consigo olhar essas dores, para as emoções do meu cliente, porque eu já olhei para as minhas. Sim. Eu já aprendi qual é o gatilho da minha raiva, eu já aprendi qual é o gatilho da minha indignação, eu já aprendi qual é o gatilho do meu desequilíbrio, às vezes, né? Inclusive físico. Então, é mais fácil eu olhar para as emoções, mas primeiro eu preciso fazer esse processo comigo. Então, um conselho que eu dou para os profissionais que percebem que faz sentido para eles esse movimento: não busque isso para se tornar um advogado sistêmico. Busque isso, num primeiro momento, como uma ciência da vida, como um processo de autoconhecimento para você se tornar melhor. E para você perceber nesse processo, nesse caminho, o que é ser sistêmico. Aí, então, você olha para tudo isso e diga: ok, e agora como eu agrego isso no meu trabalho? E aí você vai encontrar o teu jeito de fazer. Porque a advocacia também é assim. Cada um tem o seu jeito de peticionar, cada um tem seu jeito de advogar, cada um tem seu jeito de conduzir uma audiência. Então, você também vai encontrar o seu jeito de ser sistêmico dentro da sua profissão. Porque se você quiser uma formação, se você quiser um modelo, uma apostila, nós estamos voltando para o cartesiano. Nós estamos voltando... de frente para o advogado,
seu cliente de frente para outro cliente, a situação de embate vai vai ser posta ali naquele momento, né? E muitas vezes o que era para ser E aí você vai dizer assim, e é complicado, né? Você pensar que talvez você tome esse conhecimento para fazer algo na sua profissão. Mas a sua profissão não mudou, a justiça não mudou, os conflitos vão existir, sempre serão dinâmicas muito parecidas. A justiça continua igual, mas aí você agregou algo na sua profissão e aí você vai dizer assim, não, mas espera aí, aqui nós estamos descumprindo a lei do pertencimento. Vai todo mundo olhar para você e vai dizer, aí por isso que talvez as pessoas falam, mas o que esse advogado, o que esse advogado está falando? Né? Porque eu quero uma caixinha de novo, né? Eu quero uma caixinha pronta para que eu possa tomar essa caixinha e dizer, agora eu sou um advogado sistêmico porque eu tenho uma caixinha, né? Eu tenho um código, eu tenho um certificado. Quando, na verdade, isso é muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro. É, de novo, o nosso cartesianismo, né? A necessidade de dar nomes, de agir de determinada maneira. Controle também. De controle. Né? Eu tenho normas e decretos e leis e conceitos e códigos que me direcionam. Mas esse trabalho é um trabalho de se jogar. Que, como Hellinger fala, sem intenção, sem julgamento, né? Olhando para o todo. E aí isso não tem, é muito da dinâmica da percepção ali do cliente, porque apesar de os conflitos serem muito parecidos, cada um tem a sua própria história. Cada um tem a sua própria emoção, a sua própria dor, né? As nossas réguas de medida nunca vão ser iguais, né, Bianca? Perfeito, é isso mesmo. Então, às vezes, até alguns profissionais dizem assim, mas a OAB não vai entender que eu estou exercendo uma profissão alheia à advocacia. Eu falo, mas que profissão que você está falando? A profissão da constelação. Mas peraí, você é um advogado ou você é um constelador? Não, eu sou um advogado, mas e se eu fizer constelação? Tá, mas o que é fazer constelação na advocacia? Você não vai fazer uma constelação. Porque se você conseguir fazer o seu cliente identificar que ele tem uma emoção e que essa emoção está atrapalhando o conflito, é o que basta. Agora, se ele quiser curar essa emoção, tentar descobrir a origem dela, dentro do sistema familiar, um trauma, isso é um trabalho para talvez um terapeuta. E se você for constelador, também além de advogado, você vai tentar criar um ambiente seguro para você trabalhar como constelador e como advogado. Porque a OAB não te impede de você ter duas profissões. Ela só não quer que você misture as coisas. E eu acho que todos nós, como adultos que somos, e advogados que somos, eu digo que a advocacia é uma profissão que abre a tua mente para tantos conhecimentos, você tem que entender de tudo, né? De contabilidade, de tributário, de comércio, de tudo. Você tem inteligência e sabedoria suficiente para saber qual é o teu limite, né? Não precisa alguém dizer para você isso pode, isso não pode. Você sabe. Né? E aí, às vezes, você sabe, você é adulto, você sabe. Nós discutimos, e isso vem sempre, né? Eu estava num grupo de estudo daí de Curitiba, de advocacia colaborativa, e surge muito essa pergunta, né? Então, o advogado ele vai cuidar das emoções, num primeiro momento, se eu for cuidar das emoções, eu não estou invalidando o profissional da saúde, eu não estou retirando o especialista. Não, peraí, a gente vai olhar para as emoções do cliente naquele conflito, naquele momento. Você não vai curar as dores do seu cliente ali no seu escritório, não é? Você vai auxiliá-lo a ultrapassar aquele conflito jurídico. Até porque se você for querer fazer terapia com o seu cliente, você volta, para mim, eu digo para a Bianca, eu volto para uma advocacia bem velha, uma versão antiga minha. Porque antes de eu fazer esse caminho, eu era muito mais terapeuta do que advogado. Porque eu não sabia lidar, eu não tinha técnicas para assumir uma postura escutativa, eu olhava o meu cliente às vezes como criança, que eu queria cuidar, então eu permitia que ele se colocasse como criança, deitasse no meu colo, eu passasse a mão na cabeça, ficasse horas falando com ele e tentando salvar, né, a vida dele, para que ele fosse mais feliz. Então, hoje, eu vejo que eu sou bem menos terapeuta, porque hoje eu sei exatamente qual... equilibra.
né, Bianca? Não, porque é aquele cliente que normalmente muito. depois vai te ligar, você vai olhar com aquela cara feia e falar, ai, não quero atender, nossa, fala muito, ou vai começar a chorar, e aí o cliente vai começar a ter atrito com o advogado também. Não paga honorários, né? Porque crianças não pagam honorários, né? Crianças não têm Sim. renda para pagar honorários. Então, se ele tiver na criança, tá tudo bem. Ele não vai pagar mesmo, você tem que dizer, ok, ele é uma criança, não tem como pagar, tadinho. Então, é, agora com esse conhecimento, eu digo que eu sou muito menos terapeuta, porque agora eu estabeleço regras. Olha, o teu atendimento é de 20 minutos, o teu atendimento é de 30 minutos. E se eu vejo que o cliente entra na dor na criança, eu falo, olha, o seu tempo encerrou, eu acho que você tem que ir para casa, refletir um pouquinho mais. Quando você estiver melhor, você volta, posso oferecer um café, mudar o contexto. Então, assim, você conseguir, não também você sair do seu lugar, porque você começa a entender um pouquinho mais como é a sua função, porque você está mais centrada, né? Sim. No olhar para o todo e qual é o teu lugar ali, naquele momento, né? E também concordar com o destino do cliente, dizer, eu não posso fazer nada. Mas eu vejo que muitos profissionais, às vezes, quando eu comento alguma coisa, eles falam assim, mas eu ainda sinto emoções, às vezes, eu ainda tenho raiva da outra parte, tal. Como é que eu faço? Gente, Ellen, eu tô nessa desde 2004. Que bom que ainda Nesse estamos processo. sentindo. Que bom que você está indignado ainda, que bom que você está percebendo que você pode trabalhar diferente. Mas isso não é de uma hora para outra, isso é um processo que leva um certo tempo. E eu digo assim, o que são 10 anos para a alma, né? A gente não sabe. A gente tem um limite também que alguém disse, né? Se você parar para pensar, quando sai uma notícia assim, foi feito um estudo e a média de vida do brasileiro é 65 anos. Aí parece que chegava aos 60 anos, as pessoas, meu Deus, eu tô velho, eu vou morrer. De repente, mudou o censo. E aí falou, a média de vida do brasileiro é 75 anos. Aí você começou a ver velhinho de 60 anos, 65, indo para os bailes, festando. Parece assim, alguém tem que dizer para você que você vai viver tanto. Alguém tem que dizer para você que é urgente o que você tem que fazer. Então, tenha paciência. Só siga. Você vai perceber que as grandes vitórias elas vão acontecer durante a caminhada. E que todos esses objetivos que você está buscando lá na frente, você vai colher pelo caminho. Porque é um caminho de aprendizado também. Você vai aprender com seus clientes a se tornar sistêmico. Isso Exato. que é bonito. Você Isso que é consegue olhar o bonito. seu propósito, você consegue olhar, né, as suas emoções, o seu lugar. Isso é incrível, né, Bianca? Bom, nosso tempo acho que está se esgotando. A minha câmera aqui, você está travada, eu estou travada desde 42 minutos. Daí eu não sei como é que nós estamos. Já estamos aí no nosso limiar. Eu vou primeiro te agradecer muito pela disponibilidade, muita gratidão pela receptividade e pela forma que você se colocou à disposição mesmo e a serviço. Para mim é uma honra estar aqui falando com você, né? Agradecer todos os colegas da comissão, da UAB, os advogados, estagiários, todo mundo que está estudando aí e assistindo, os amigos, não é? E deixar a sua fala final para a gente poder encerrar com algum recado que você queira deixar aí para o pessoal. Eu digo assim, olhe para a sua vida com gratidão por tudo que ela representa, né? Por tudo aquilo que faz parte, esse é o primeiro passo. Você incluir também as suas perdas, você incluir também as suas frustrações, as suas dores, isso conta a sua história. E aí você também se colocando nesse lugar de reconhecer as suas vulnerabilidades, reconhecer as suas emoções, você se humaniza. E aí você entra no processo de uma advocacia mais humanizada, porque você se percebe humano, você reconhece os seus limites, não pense que você vai ganhar todas as causas, que você sabe tudo, que você precisa mostrar que você sabe tudo para o seu cliente. Isso era uma coisa que também para mim era muito difícil, né? Hoje eu consigo olhar para o meu cliente e dizer, olha, eu vou estudar profundamente sobre o seu caso, vou me dedicar para entender um pouquinho melhor a sua situação e como que a lei pode olhar para a sua situação. Então, assim, essa vulnerabilidade humana é um processo que você inicia em você.
E aí sim, você vendo a vulnerabilidade em você, você percebe a vulnerabilidade dos seus clientes, a vulnerabilidade de um juiz, que às vezes tem medos, e para esconder os medos se torna arrogante, né, Ellen? Então, meu recado é assim, olhe para você com amor, e a partir desse amor, olhe para os outros. Ah, que lindo. Obrigada, Bianca, mais uma vez, viu? Gratidão pela disponibilidade e espero ter outras oportunidades para que a gente converse muito mais. Eu agradeço mais uma vez ao AB, agradeço a todos que estiveram aqui com a gente. Espero que a gente, né, Ellen, eu e você, tenhamos contribuído, que seja com uma sementinha de despertar, isso já será maravilhoso. E se a gente causou algum tipo de desconforto em alguém, melhor ainda, né, Ellen? Sim. Muito melhor, porque a pessoa vai procurar, né? Quando a gente planta uma sementinha, o bichinho, o estômago mexe, eu vou olhar para aquilo. Exatamente. Eu deixo um grande beijo, então, para todo mundo. E se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa que gostaria ainda de entender melhor, pode chamar tanto eu, acho, quanto você, né? Ali no direct do Instagram, nas nossas redes, que dentro da nossa disponibilidade a gente responde com muito amor, porque a gente realmente gosta disso, né? Não é só uma profissão, né? É uma coisa que a gente gosta de fazer. Exato. Obrigada, Bianca. Boa noite. Bom restinho de trabalho aí para você. Obrigada, Ellen. Super beijo. Outro, tchau. Tchau.